Pessoal, boa noite a todos vocês. Hoje um tema bem interessante que é o regime disciplinar diferenciado, doravante RDD. Vou me referir a ele apenas como RDD. E o que eu quero trabalhar com vocês são as novidades introduzidas pelo pacote anticrime. Peço para quem está acompanhando, hoje é a de número 5, né? Mas para quem está acompanhando a primeira live, peço que você abra o computador no artigo 52 da LEP. Então você vai abrir a Lei de Execução Penal e colocar do seu lado o artigo 52, que vai facilitar demais o meu trabalho. Já peço desculpas aí a vocês, um pouco rouco, voz aqui está um pouco ruim, mas vai dar para a gente poder trabalhar. Tem uma água aqui que passarinho não bebe para me ajudar um pouco. Pessoal, 6 pontos que eu separei para a gente comentar, 6 pontos desdobrados em vários itens, principalmente quando nós analisarmos as características do RDD, você vai ver que aí a gente vai analisar cada um dos incisos do artigo 52, são 7, e isso aí vai nos proporcionar muitas discussões bem interessantes. Primeiro, item de número 1. Então, ponto de número 1, noções introdutórias. O RDD surge quando? O RDD, pessoal, surge no ano de 2003, através da Lei 10.792. Essa lei, que é mais conhecida como Lei do Interrogatório, porque ela altera o CPP no interrogatório, ela também altera a LEP e desde 2003 já temos o regime disciplinar diferenciado. A doutrina, cito, por exemplo, no meu livro, o nosso querido saudoso professor Júlio Fabrini Mirabete, vai destacar o seguinte: o RDD ele não é um novo regime de cumprimento de pena, como o fechado, o semiaberto. Ele não é uma nova modalidade de prisão cautelar. Renato, mas o que é o RDD? Ele nada mais é, pessoal, do que um novo regime de disciplina carcerária. Se você olhar, o que você tem? Você tem regras mais severas, seja no tocante ao isolamento do preso, seja no tocante a restrições quanto ao contato com o mundo exterior. Então essa é, entre aspas, a verdadeira natureza jurídica do RDD. É um novo regime de disciplina carcerária. E você vai ver que ele ora funciona como RDD disciplinar, é o do artigo 52 caput, que a gente analisa na sequência. Ele ora funciona como RDD cautelar, é o que hoje está previsto no artigo 52, parágrafo 1º. Então essa, pessoal, seria a verdadeira natureza jurídica do RDD. Não é o objetivo da exposição falar sobre a constitucionalidade do RDD, mas isso sempre precisa ser lembrado. E por quê? Porque nós temos no regime disciplinar diferenciado várias restrições. Aliás, ficarão bem nítidas, penso eu, após a exposição de hoje. Direito à visita, restrições, as conversas são monitoradas, a gente vai falar sobre visitas periódicas, a vigilância da correspondência e assim por diante. Será que todas essas restrições são constitucionais? O STJ entende que sim. Cito para vocês, por exemplo, o HC 40.300, em que o STJ entendeu que não há nenhuma inconstitucionalidade com o regime disciplinar diferenciado. Ora, diante do caos instalado no sistema carcerário, onde indivíduos presos continuam mantendo contato com o mundo exterior, continuam liderando rebeliões, continuam aí ordenando saques, ataques a autoridades policiais, aos próprios presídios, há necessidade de uma melhor individualização da pena em sede de execução penal. Por isso que, grosso modo, a doutrina entende que não há nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma violação à dignidade da pessoa humana. Importante registrar que o tema está pendente de julgamento no Supremo. Há uma ADI ajuizada pela OAB, ADI de número 4.162, que vai questionar exatamente a constitucionalidade do RDD. Ponto de número 2. Espécies de RDD e hipóteses de cabimento. Já até havia antecipado isso ali no primeiro ponto. Renato, como assim espécies? A doutrina, já citei o professor Mirabete, vai dizer que nós temos duas espécies de RDD.
O primeiro deles é o chamado RDD punitivo, regime disciplinar punitivo, que é qual? É o do artigo 52 caput da LEP. Se você pegar a LEP, o que ela diz em seu artigo 52 caput? Abre aspas. A prática de fato previsto como crime doloso, veja bem, não pode ser crime culposo, constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso, provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Aqui nós temos, pessoal, o chamado RDD punitivo, porque, como a própria lei já diz, ele é previsto como uma espécie de sanção para o indivíduo que pratica um crime doloso capaz de ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas. Várias observações importantes para você atentar aí nesse artigo 52. Primeiro, a falta grave aí colocada é quando o crime for de natureza dolosa, não pode ser crime culposo. Beleza. Para que esse crime doloso leve o indivíduo ao RDD punitivo, o artigo 52 caput exige que esse crime doloso tenha o condão de ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna. Então, imagine, sei lá, um homicídio doloso. Perfeito? Agora, um pequeno furto, uma lesão corporal sem maiores repercussões, aí isso não terá o condão de sujeitar o indivíduo ao RDD punitivo. Então, esse cuidado que você deve ter. Terceira observação interessante. Na redação originária, o artigo 52 caput, ele não fazia menção ao indivíduo nacional ou estrangeiro. Se você está com a sua LEP aberta e lê o caput antigo, ele falava apenas em preso provisório ou condenado. Não falava do nacional estrangeiro. Sem embargo, mesmo antes do pacote anticrime, a doutrina já sustentava que o RDD punitivo também poderia ser aplicado ao preso nacional ou estrangeiro, aplicando-se à época a antiga redação do artigo 52, parágrafo 1º, que já fazia menção a esse indivíduo nacional ou a esse indivíduo estrangeiro. Maravilha! E uma última observação interessante, pessoal, é que o artigo 52 caput diz: prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Pergunto, será que para sujeitar o indivíduo ao RDD eu preciso esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória por esse crime doloso praticado pelo agente? Não. A jurisprudência nesse ponto, colegas, ela é tranquila, sobretudo no âmbito do STJ. Instaura-se, obviamente, um procedimento, mas eu não preciso esperar o trânsito em julgado dessa sentença condenatória referente a esse crime praticado pelo agente para que ele possa ser submetido ao RDD. Sobre o assunto, aliás, anote aí no seu material o teor da súmula de número 526 do STJ, que vai dizer o quê? Abre aspas. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração desse fato. Então, pelo menos no âmbito do STJ, a jurisprudência é bem tranquila nesse sentido. Esse é o RDD punitivo. Ok. Cuidado, todavia, pessoal, e por quê? Porque para além do RDD punitivo, também temos o RDD cautelar. Renato, mas o que é o RDD cautelar? É aquele previsto hoje, pessoal, no artigo 52, parágrafo 1º. Como o próprio nome sugere, o que é uma medida cautelar? É uma medida urgente que visa preservar a eficácia do processo. Então, no RDD cautelar, o que nós temos? Um sujeito, entre aspas, de altíssima periculosidade. E exatamente por isso, o estabelecimento prisional precisa adotar precauções para preservar seja a segurança interna, seja a segurança externa do presídio. Diz o parágrafo 1º, e aí ele é autoexplicativo. O regime disciplinar diferenciado
também poderá ser aplicado aos presos provisórios ou condenados, até aqui nenhuma novidade, nacionais ou estrangeiros, nenhuma novidade. Aí diz o inciso 1º, que apresentem alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal. Esse dispositivo, inciso 1º, é questionado por alguns doutrinadores por ser relativamente vago, abstrato, indeterminado. Ou seja, o que seria esse alto risco para a ordem e segurança? Melhor, portanto, pessoal, o inciso 2º, porque de maneira mais clara, quando você lê o inciso 2º, ele é um pouco mais objetivo, porque ele vai dizer o quê? Sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título, ou seja, não precisa ser o líder, não precisa ser o cabeça, não precisa ser o chefe. Envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, conceito esse constante do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850, a associação criminosa é o novo crime, né? Lá do 288 do Código Penal, com redação dada também pela 12.850. E por último, diz o parágrafo, o inciso 2º, ou milícia privada. A nosso juízo, quando o legislador se refere a essa milícia privada, ele está se referindo na integralidade ao crime do artigo 288-A. Ou seja, são espécies de associações criminosas de alta periculosidade. A organização, a milícia privada e a associação criminosa propriamente dita. Perceba que nesse RDD cautelar não há necessidade da prática de falta grave. O próprio dispositivo no inciso 2º diz isso, né? Independentemente da prática de falta grave. Então, por isso que ele se diferencia do RDD punitivo, já que não há necessidade da prática daquele fato definido como crime doloso capaz de ocasionar a subversão da ordem ou da disciplina interna do estabelecimento prisional. Ponto de número 3. Perdão, tá, pessoal? Características do RDD. Esse sim, o ponto mais interessante e que muita controvérsia vai gerar, porque você vai perceber que o grau de danosidade, de restrições aumentou demais com o pacote anticrime. Ponto de número 3, características do RDD. Primeiro ponto importante, Renato. Houve um recrudescimento dessas características. As restrições hoje estão mais rígidas do que eram. Isso se aplica de maneira retroativa? Na nossa humilde opinião, não. Colocamos no livro do pacote que, por se tratar de sanção disciplinar, pessoal, nos parece que essas novas regras só poderão incidir sobre os presos que praticarem fatos autorizadores de sua aplicação após a vigência da lei nova, exatamente em observância ao chamado princípio da anterioridade das sanções disciplinares. Princípio esse estampado onde? Lá no artigo 45 da LEP. A LEP diz o quê? Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Então, por isso que nos parece que essas novas restrições serão válidas apenas para fatos a partir do dia 23 de janeiro de 2020, que é a data da vigência do pacote anticrime, e não de fatos pretéritos. Legal? Dito isso, a gente pode então passar a análise de cada uma das características. A do inciso 1º diz respeito à duração. Eu vou falar isso no próximo tópico, tá bom? Então vamos pular a do inciso 1º e já vamos para a do inciso 2º. O que diz, colegas, o artigo 52, inciso 2º da LEP? Qual é a segunda característica do RDD? Muito simples, recolhimento em cela individual. Nesse ponto, colegas, nenhuma novidade. Se você pegar a redação antiga do 52, ele também já previa no inciso 2º o recolhimento em cela individual. Na verdade, esse recolhimento ele acaba vindo ao encontro das próprias regras de Mandela. Cuidado com esse termo, vou citar demais. O que são as regras de Mandela? Em homenagem, pessoal, ao ex-presidente da África do Sul,
e também ex-presidiário, as chamadas regras de Mandela ou regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, pessoal, nada mais são do que uma descrição, elas visam, com base num consenso geral, estabelecer o que se aceita como um modelo penitenciário adequado para tratamento dos reclusos. Então é um tema importante a ser sempre trabalhado quando a gente estuda execução penal. E é exatamente dentro das regras de Mandela, artigo 12.1, que você vai ver o seguinte, abre aspas, as celas ou locais destinados ao descanso noturno não devem ser ocupadas por mais de um recluso. Se por razões especiais for necessário que a administração adote exceções, deve evitar-se que 2 reclusos sejam alojados numa mesma cela ou local. Então, vem ao encontro das regras de Mandela. E para além disso, pessoal, curioso nesse ponto, é que a própria LEP já prevê o recolhimento em cela individual como um direito de todo preso. De fato, se você pegar o artigo 88 da LEP, ela vai prever o seguinte, que o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Sabemos que esse comando normativo não é aplicado como regra geral, sobretudo a esse preso genérico. Talvez isso, então, explique o artigo 52, inciso 2º. Ou seja, se o Estado não consegue implementar o recolhimento em cela individual para os presos, como regra geral, deverá fazê-lo pelo menos para o indivíduo inserido no RDD, exatamente para buscar esse maior isolamento e, consequentemente, um maior distanciamento em relação aos demais integrantes das organizações criminosas. Então, inciso 2º, já falamos, inciso 3º do artigo 52, esse é o mais controverso. E por quê? Se você olhar no inciso 3º do 52, ele vai dizer o seguinte, tendo as seguintes características, 2 pontos. Inciso 3º, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas. Instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Pessoal, preste atenção nesse inciso 3º, porque aqui nós temos várias observações importantes. Primeiro, houve um agravamento aqui dessas visitas. E por quê? Porque na redação antiga, dada pela 10.792, essas visitas, pessoal, eram o quê? Semanais. Ou seja, uma vez por semana, o indivíduo tinha direito a 2 pessoas como visita, sem contar as crianças, com duração de 2 horas. O legislador acabou com isso. Ou seja, as visitas agora serão o quê? Quinzenais. Então, a cada 15 dias, 2 pessoas e 2 horas. Então, a quantidade de pessoas continua a mesma, a duração continua a mesma, só que a periodicidade diminuiu. Agora teremos, quer dizer, foi mais restringida, né? Agora somente a cada 15 dias. Outra questão interessante, ainda dentro dessas visitas quinzenais, criança. Será que o preso inserido no RDD tem direito à visita de crianças? Esse é um tema polêmico, pessoal. Há doutrinadores que entendem que não. Entendem que, de modo a preservar o maior interesse da criança, os interesses do menor, prevenção geral e especial, devido à localidade, não é interessante permitir que uma criança tenha contato com um indivíduo sujeito ao RDD. Ousamos nos posicionar em sentido contrário, sempre com o devido respeito. Nos parece, pessoal, que o contato do preso, mesmo inserido no RDD com uma criança, é fundamental. Quem tem filhos sabe a importância que o filho exerce, sobretudo numa pessoa em que a gente tenta buscar uma ressocialização.
sobre o assunto, aliás, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 19, parágrafo 4º, ele assegura a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado da liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável, independentemente de autorização judicial. E no mesmo sentido, se você pegar as regras de Mandela, em seu artigo 106, elas também vão estimular a convivência do preso com a sua família, buscando sempre a sua ressocialização. Então, a nosso juízo, pessoal, mesmo sem prévia autorização judicial, é perfeitamente possível que dentro do número de 2 pessoas, uma delas seja criança. Legal? Cuidado, todavia, porque na própria redação pretérita já se dizia isso. Porque o próprio RDD antigo previa visitas semanais de 2 pessoas, vírgula, sem contar as crianças. O inciso 3º atual, ele não faz essa ressalva sem contar as crianças, do que à primeira vista poderia concluir, não, criança agora já não pode, porque o dispositivo já não faz mais nenhuma ressalva. Não. A nosso juízo, ele não exclui do cômputo de 2 pessoas as crianças. Então, por exemplo, se vai a esposa e o filho, essas já são as 2 pessoas, você não pode levar mais uma. É a leitura que a gente faz aí. Legal? Tome cuidado, pessoal, porque pelo menos em regra, quando essa visita for feita por familiares, não há necessidade de autorização judicial. O inciso 3º fala isso, por pessoa da família. Agora, cuidado, porque o inciso 3º diz que no caso de terceiro, autorizado judicialmente. Renato, como assim? A medida é interessante, pessoal, por quê? Porque visa evitar que o indivíduo preso continue tendo contato com pessoas perigosas ou com possíveis integrantes de sua antiga ou talvez ainda atual organização criminosa. Então, de maneira bem interessante, o legislador passou a prever o seguinte: se é uma pessoa da família, não há necessidade de autorização judicial. Se é um terceiro, vai ter que demonstrar qual é o vínculo que o liga a esse indivíduo inserido no RDD. Caso contrário, terá seu pedido de visita indeferido pela autoridade judiciária e não pelo diretor do estabelecimento prisional. Outra questão, pessoal, extremamente importante. A lei fala que, no inciso 3º, há instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos. Veja, o inciso 3º visa evitar o que todos nós sabemos que, infelizmente, continua sendo uma prática muito comum: a introdução de armas, a introdução de objetos ilícitos nos estabelecimentos prisionais. Então, prevê de maneira expressa que devemos ter instalações equipadas para impedir não apenas o contato físico, como também a passagem de objetos. Detalhe, a partir do momento em que o dispositivo veda, inclusive o contato físico, nos parece que explicitamente quanto ao preso inserido no RDD, não é possível a visita íntima. Certamente um ponto muito polêmico, né? Há inclusive uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelecendo o direito à visita íntima, mas no caso específico do RDD, ante a redação dada ao inciso 3º, não nos parece ser a melhor conclusão, já que o dispositivo veda qualquer espécie de contato físico dentro do qual está inserido a visita íntima. Outra questão extremamente polêmica: essa visita quinzenal do inciso 3º, pessoal, ela estará submetida à gravação. Então, cuidado com isso, porque o artigo 52 da LEP foi alterado e ele prevê explicitamente que essa visita será gravada. Você vai dar uma olhada nesse ponto no artigo 52, parágrafo 6º da LEP, incluído pelo pacote anticrime, que prevê o quê? Abre aspas. A visita de que trata o inciso 3º será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Então preste atenção. A necessidade de autorização judicial é apenas quando fiscalizada por agente penitenciário. Pelo menos em regra, qualquer visita do inciso 3º
deverá ser objeto de gravação. Não há necessidade de autorização judicial. E essa gravação certamente vai gerar muita controvérsia. Renato, mas por que a lei não falou em autorização judicial? Semana passada, na nossa live, você falou sobre interceptação ambiental. O artigo 8º-A da 9296 não exige uma autorização judicial prévia? Colegas, essa gravação prevista no parágrafo 6º do artigo 52 não é uma interceptação ambiental. E por que não? Porque todos os interlocutores têm conhecimento da gravação. A gente falou isso na live passada. Para que se possa falar em interceptação ou escuta ambiental, pressupõe-se que pelo menos um dos interlocutores não tenha consciência daquela captação. E não é o que nós temos aqui, pessoal. Quando o familiar, quando a companheira, o cônjuge, ele dá entrada no estabelecimento prisional para fazer essa visita, ele já tem ciência da gravação. Então, por isso que a lei, de maneira acertada, prevê que não há necessidade de autorização judicial. Sobretudo porque a conversa em questão se dá em um local público. Tá? Então, por isso que não há necessidade. Renato, mas e se eu quiser gravar, fazer uma gravação ambiental na cela, no banheiro? Será que eu posso fazer isso sem autorização judicial? Aí não, pessoal. Obviamente, se estamos falando de um local, entre aspas, privado, onde há uma expectativa de privacidade no interior da cela, aí sim, o ideal é aplicarmos o artigo 8º-A. Agora, quando o indivíduo está conversando com um familiar, ali é um local público. Então não há nenhuma expectativa de privacidade, de proteção da intimidade. E como os interlocutores já sabem que aquela conversa é objeto de gravação, não há por que se exigir a autorização judicial para a realização dessa gravação. Ela pode ser feita normalmente. Uma última observação interessante. Renato, mas e se o indivíduo não receber nenhuma visita? Artigo 52, parágrafo 7º, vai dizer o seguinte: após os primeiros 6 meses de RDD, o preso que não receber a visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos. Interessante analisar esse novo dispositivo, pessoal, e por quê? Porque agora o legislador, de maneira razoável, ele parte da premissa de que nem sempre será possível que o indivíduo receba visitas de seus familiares. Então, por exemplo, eu sou natural lá de Porto Alegre e estou preso em Rondônia, estou preso em Mossoró. É bem possível e provável que meus familiares não tenham condição de se deslocar até aquele presídio. Por isso, a lei prevê que, decorridos 6 meses de RDD, sem receber nenhuma visita, você terá direito a contato telefônico, cuidado, com pessoa da família. A lei não fala em terceiro nesse caso. Prevê que você terá direito com uma pessoa da família 2 vezes por mês e apenas por 10 minutos. A crítica que nós fazemos a esse dispositivo é o porquê de se esperar 6 meses. Ou seja, é bem possível que o indivíduo já consiga informar que ele não receberá nenhuma visita. Então, por que não dar a ele direito a esse contato telefônico de imediato? Por que eu tenho que esperar 6 meses para ele ter contato virtual com um de seus familiares? E a outra observação que a gente também fez no livro é que, a nosso juízo, esse contato telefônico do parágrafo 7º, ele deve ser feito por aplicativos de celular que permitam a transmissão em tempo real de sons e imagens, tá? Por 2 motivos. Porque, convenhamos, sobretudo em tempos de pandemia, né, pessoal? É muito melhor você ver a pessoa do que tão somente ouvir sua voz, e também para fiscalização
da pessoa que está tendo contato com o preso. Concordam comigo? Se eu estou vendo quem está conversando com ele, é mais fácil de controlar se se trata ou não de uma pessoa da família ou não de um terceiro, possivelmente é integrante de uma organização criminosa. Quarta característica do RDD. Vamos para o inciso 4º, pessoal. Direito à saída da cela, o chamado banho de sol. Se você pegar o inciso 4º, ele prevê o quê? Abre aspas. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, vírgula, desde que não haja contato do preso com presos do mesmo grupo criminoso. Então vamos lá, algumas observações importantes quanto a esse artigo 52, inciso 4º. Primeiro, pessoal, por mais que a lei preveja o recolhimento em cela individual, inciso 2º, eu não posso sujeitar o indivíduo, pessoal, a um isolamento completo. Então, daí essa previsão de que ele tenha contato com outras pessoas. Então, mais uma vez, é uma mudança interessante, porque vem ao encontro das próprias regras de Mandela. De novo, artigo 44, que prevê o chamado confinamento solitário. Então, para que o nosso RDD não seja tido como uma espécie de confinamento solitário, que é quando o indivíduo fica recluso por 22 horas ou mais, ou sem contato humano significativo, o legislador, de maneira atenta, ele passou a prever esse contato com pelo menos 4 pessoas. Cuidado, ele vai ter contato com outros 4 presos, a lei fala que ele não deve ter contato com presos do mesmo grupo. Agora, no mesmo sentido, ele não pode ter contato com presos de grupos rivais, sob pena de risco à sua integridade corporal. Então, certamente teremos muitas dificuldades para a implementação disso, mas você tem que tentar evitar o contato desse indivíduo com outros 4 indivíduos, seja de seu mesmo grupo, seja de uma facção rival, para evitar maiores problemas. Outra questão que o aluno sempre nos pergunta, inclusive a gente sempre é perguntado sobre isso quando a gente faz inspeção carcerária. Renato, e o banho de sol quando tiver frio? E o banho de sol quando estiver chovendo? Pessoal, a ideia do banho de sol é um direito à saída da cela. Ou seja, são 2 horas em que o indivíduo tem que sair da sua cela para se locomover. Essa é a ideia. Então ele continua tendo direito a esse banho de sol, mesmo que não haja sol, um dia chuvoso, nenhum problema quanto a isso. Ele vai ter direito. Quinta característica do RDD, e essa é outra que certamente vai gerar muita controvérsia. Inciso 5º. Entrevistas, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Pessoal, várias observações importantes quanto a esse inciso 5º, hora trabalhada. Primeiro, Renato, entrevista, inciso 5º, é a mesma coisa que visita, inciso 3º? Não. A doutrina diz, pessoal, que a visita, ela pressupõe uma relação de amizade, ela pressupõe uma relação familiar. Ao passo que a entrevista do inciso 5º, ela pressupõe alguma relação formal entre os indivíduos, um exercício de profissão, médico ou qualquer outra função. Então, por exemplo, suponhamos que lá em Osasco eu tenha que visitar um preso, eu usando o termo visitar, né? Eu tenho que entrevistar um preso quanto a uma investigação que está em andamento. Olha, promotor conversando com o preso, sei lá, na presença de seu advogado, para a gente firmar um acordo de colaboração premiada, isso é uma entrevista e não uma visita. Então essa é a diferença feita pela doutrina, importante ficar atento a isso. Aí surge, pessoal, uma outra questão crucial, qual seja, no inciso 5º, ele está dizendo que as entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com o defensor, instalações equipadas para impedir o contato, salvo expressa autorização judicial em contrário.
Pessoal, esse inciso é de uma redação péssima, porque acaba induzindo ao erro. E eu explico por quê. A entrevista, como regra, ela vai ser monitorada. Então, por exemplo, você recebeu lá uma visita, sei lá, de um indivíduo, promotor de justiça foi lá conversar com você. Tudo isso vai ser monitorado, sem problema nenhum. Não há como se manter essa entrevista de maneira sigilosa. Só que o próprio inciso 5º ressalva o quê? Vírgula. Exceto aquelas com seu defensor. Óbvio, pessoal, pelo menos em regra, de modo a preservar o sigilo profissional inerente à advocacia, é importante que essa entrevista do preso, inserido no RDD, com seu defensor, jamais seja objeto de monitoramento. Renato, mas sempre? Não, pessoal. E é aí que você entende, apesar da redação ruim, a parte final do inciso 5º. Porque o inciso 5º, na parte final, ele coloca assim, salvo expressa autorização judicial em contrário. Quando eu estava escrevendo o livro do pacote, eu ficava lendo essa parte final e eu não entendia. E há quem venha comentando o pacote dizendo que essa autorização diz respeito às instalações equipadas para impedir o contato. No sentido de que, havendo autorização judicial, poderia haver a retirada desse objeto ou dessa instalação visando impedir o contato físico. Não é a melhor interpretação, com a devida vênia, pessoal. Na verdade, quando o inciso 5º, na parte final, ele ressalva a autorização judicial em contrário, o que o legislador quer dizer é que em situações excepcionalíssimas, havendo autorização judicial, até mesmo a conversa com o advogado poderá ser objeto de monitoramento. Renato, mas que absurdo! Você quer ofender a classe dos advogados? Não, pessoal, pelo amor de Deus. Da mesma forma que há juízes, promotores que praticam crimes, lamentavelmente, alguns colegas da advocacia também o fazem. E é exatamente por isso a previsão. Renato, mas de onde você tira essa interpretação? Na verdade, pessoal, a gente faz uma interpretação sistemática de todo o pacote anticrime. Por isso que o livro é legal, né? Porque a gente comentou ele todinho. E se você pegar o pacote anticrime, ele introduziu na Lei 11.671, que é a lei que trata de presídios federais, um artigo 3º, parágrafo 2º. O que diz o artigo 3º, parágrafo 2º da 11.671? Abre aspas. Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e segurança pública, vírgula, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, vírgula, salvo expressa autorização judicial em contrário. Perceba que essa redação do artigo 3º, parágrafo 2º, da 11.671, é muito melhor do que a do inciso 5º do artigo 52, porque ele deixa claro que a regra, óbvio, para preservar o sigilo profissional, é que as entrevistas do preso com seu advogado jamais sejam objeto de qualquer monitoramento, preservando-se assim o sigilo inerente à advocacia. Mas, colegas, em situações excepcionais, se restar demonstrado que o advogado, na verdade, está se valendo de sua nobre função para se associar à organização criminosa e levar e trazer informações, levar e trazer planos, ordens para a prática de delitos, colegas, há muito tempo ele já deixou de ser um advogado e passou a ser o quê? Um criminoso. Diante de autorização judicial, com base no artigo 8º-A da 9296, perfeitamente possível que suas entrevistas sejam objeto de monitoramento. Na nossa opinião, então, pessoal, se a regra é a inviolabilidade das comunicações do advogado com seu cliente,
é importante que se tenha em mente que desde que elas digam respeito ao exercício da advocacia. Prova disso, aliás, é o próprio Estatuto da OAB, lá no artigo 7º, inciso 2º, que vai assegurar ao advogado a inviolabilidade de suas comunicações, mas vai dizer que desde que isso esteja relacionado ao exercício da advocacia. Portanto, colegas, interpretando-se a contrário senso, o artigo 7º, inciso 2º, com base no artigo 5º, inciso 2º, da Lei de Execução, inciso 5º, perdão, da Lei de Execução Penal, e com base no artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei 11.671, de 2008, incluído pelo pacote anticrime, nos parece sim que em situações excepcionais é possível sim o monitoramento da conversa do preso, incluído no RDD, com seu advogado. Sexta característica do RDD, pessoal. A gente vai para o artigo 52, inciso 6º. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Eu disse fiscalização. Perceba que a lei não prevê a restrição. O diretor do estabelecimento pode até determinar essa restrição, mas aqui no RDD o que há é uma mera fiscalização. E mais uma vez, pessoal, essa fiscalização da correspondência, ela certamente deverá suscitar questionamentos à luz do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, que assegura a todos, a inviolabilidade da correspondência aí. Eu pergunto a vocês, é constitucional o inciso ou não? A nosso juízo, sem problema nenhum, pessoal. A gente não pode viver, como até dizem alguns doutrinadores, como Alice no País das Maravilhas. A gente precisa entender que se o indivíduo foi submetido ao RDD, sobretudo cautelar, diante de sua altíssima periculosidade, eu não posso, ingenuamente, acreditar que esse indivíduo possa ficar trocando cartas e que essa correspondência não seja objeto de nenhuma fiscalização. Porque se isso continuar acontecendo, o que vai haver é um esvaziamento da própria eficácia do RDD, punitivo ou cautelar, porque o indivíduo vai continuar se associando à organização criminosa, crimes continuarão sendo ordenados do interior do presídio. Então, a nosso ver, sem problema nenhum. Inclusive porque o próprio Supremo Tribunal Federal, pessoal, no HC 70.814, já entendeu que é perfeitamente possível que o próprio diretor do estabelecimento prisional, sequer sem autorização judicial, possa restringir o contato do preso por meio de correspondência escrita. Então, se o Supremo já entendeu possível essa restrição sem a autorização judicial prévia, nos parece que essa fiscalização da correspondência também não viola a Constituição Federal. Por fim, pessoal, para fechar, a última característica do RDD, qual é? Participação em audiência por videoconferência. Se você ler o inciso 7º, ele vai prever o quê? Artigo 52. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. O detalhe interessante quanto a esse inciso 7º é que todos nós sabemos que a videoconferência no CPP ela é uma medida de natureza excepcional. Então, se o juiz quiser usar a videoconferência com preso para fazer um interrogatório, para acompanhar a oitiva de testemunhas, ela é sempre excepcional. Deverá ser fundamentada à luz de uma das hipóteses do parágrafo 2º do artigo 185. Quando se vê a LEP e quando se vê o RDD, percebe-se que a exceção, ela se torna a regra. Ou seja, diante da utilização do advérbio exclusivamente nesse inciso 7º, somos levados a acreditar que a videoconferência doravante será a regra para o indivíduo inserido no RDD. Ou seja, o juiz sequer precisa fundamentar, sequer precisa motivar. Lembrando sempre que quando a videoconferência for realizada, deverá ser assegurada não apenas a presença de um advogado
lá no presídio em que o indivíduo está, como também um outro advogado lá na sala de audiências onde o juiz as realiza. Beleza? Pessoal, item de número 4. Então, noções introdutórias, espécies de RDD, características. Item de número 4. Prazo máximo de duração. Por quanto tempo alguém pode permanecer no RDD? Pode ser prorrogado? Sobre o assunto, cuidado porque mais uma vez houve um recrudescimento. Agravou-se aí o prazo. Se você olhar na redação antiga do 52, ele previa o quê? Duração máxima de 360 dias, quase um ano, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada. Cuidado, não era de pena cumprida, de pena que ainda restava, era da pena aplicada. Ou seja, o prazo anterior, 360 dias, e era possível a renovação disso diante de uma nova falta grave. Questionava se esse prazo também seria aplicável ao RDD cautelar, prevalecia que não. Prevalecia o entendimento que no RDD cautelar o prazo seria indefinido, poderia ser mantido no RDD desde que aquelas circunstâncias fossem mantidas. Nesse ponto, pessoal, comparando, é só você olhar o artigo 52, inciso 1º, que passou a prever o quê? Agora, o RDD tem duração máxima de 2 anos, de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Então, como o próprio inciso já se refere à falta grave, a doutrina vem entendendo que esse prazo do inciso 1º, ele diz respeito apenas ao RDD punitivo. Legal? Então, à exceção desse inciso, as demais características valem para os dois RDDs, tanto para o punitivo quanto para o cautelar. Quanto à duração, o inciso 1º apenas para o RDD punitivo. Então, primeira observação. Perceba que o prazo mínimo, que era de 360 dias, ele foi praticamente dobrado. Ou seja, agora ele é de 2 anos e não mais 360 dias. Outra observação interessante. Perceba que agora já não há mais um limite. O legislador fala prazo de 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Então, se houver um novo crime doloso, também capaz de ocasionar a subversão da ordem ou disciplina internas, é possível que o indivíduo seja submetido a um novo RDD punitivo, independentemente, pessoal, daquele limite anterior de 1/6 que estava lá no inciso 1º do artigo 52. Por isso que a doutrina vem destacando que, à luz da nova redação do 52, inciso 1º, em tese, é possível que alguém fique sujeito até 40 anos, que é o máximo hoje, lá do 75, no RDD punitivo, desde que, obviamente, o indivíduo pratique novas faltas graves, crime doloso, capaz de ocasionar a subversão da ordem aí. E quanto ao RDD cautelar, pessoal, o legislador agora foi explícito, porque passou a prever no parágrafo 4º o seu prazo. Se você olhar no parágrafo 4º, ele vai dizer o quê? Na hipótese dos parágrafos anteriores, cuidado, os parágrafos anteriores versam sobre o RDD cautelar, então o que nós vamos falar é apenas válido para o RDD cautelar. O RDD poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso, 1, continua apresentando alto risco para a ordem e segurança interna, 2, mantém vínculos com organização, associação ou milícia, considerados também o perfil criminal, a função por ele desempenhada no grupo, a operação duradoura do grupo, superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Então perceba, pessoal, que nesse caso não há uma limitação para o RDD cautelar. Então, de maneira bastante positiva, o pacote anticrime dirimiu essa controvérsia que existia na redação antiga diante de uma aparente lacuna então existente. Ponto de número 5. Juízo competente e procedimento adequado. Colegas, qual é o juízo que pode aplicar o RDD? O RDD pode ser aplicado pelo diretor
do estabelecimento prisional? A resposta é não, de maneira nenhuma, pessoal. Sobre o assunto, vocês vão tomar cuidado com o artigo 54, porque o artigo 54 da LEP, ele é categórico ao dizer que, em se tratando de RDD, pressupõe-se a autorização judicial prévia. Legal? Então não pode ser aplicado pelo diretor do estabelecimento. Segunda questão interessante. Renato, quem seria o juiz competente? Só o juiz da execução? Ou, no caso do RDD cautelar, o juiz do processo de conhecimento também poderá fazê-lo? Cuidado nesse ponto, pessoal, que quando se trata de RDD punitivo, nenhuma controvérsia. É o juízo da execução. Renato, mas e no caso do RDD cautelar? O juiz do processo de conhecimento também poderá fazê-lo? Há quem entenda que sim, mas não é a posição dominante. Prevalece o entendimento, pessoal, de que em ambas as situações, ou seja, tanto no RDD punitivo como no RDD cautelar, somente o juízo da execução penal poderá fazê-lo. Então, nesse caso, o juiz do processo de conhecimento pode até encaminhar as informações, mas o ideal é entender que se trata de um incidente da execução, logo precisa aí a decisão, ela deve ser dada pelo juízo da execução. Outra questão interessante. Renato, quem pode pedir a inclusão do preso no RDD? Cuidado com isso, cuidado porque artigo 54, parágrafo 1º. O dispositivo diz o seguinte: a autorização para a inclusão do preso no RDD depende de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Há questionamentos se o MP poderia fazê-lo, pessoal. Na nossa humilde opinião, é óbvio que o MP pode fazê-lo, tá, pessoal? Por mais que o dispositivo citado não seja explícito aí quanto ao Ministério Público, pessoal, o ideal é entender que se trata de uma outra autoridade administrativa. E se a própria LEP, artigo 67, ela obriga a intervenção do Ministério Público, ela diz que o MP, cabe ao MP fiscalizar a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução, nos parece absurda a tese de que o MP não poderia requerer ao juiz a inclusão do indivíduo no regime disciplinar diferenciado. Legal? Outra questão interessante, pelo menos em regra, preciso observar o contraditório e a ampla defesa. Cuidado, todavia, pessoal, porque em situações excepcionais, o juiz pode observar esse contraditório de maneira diferida. A gente coloca aqui no livro do pacote, que nos parece perfeitamente possível e aplicável, o mesmo regramento da súmula 639, que trata da transferência de presos para presídios federais, que também é uma medida que, em regra, pressupõe a observância de um contraditório prévio. Mas em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo juiz, esse contraditório poderá ser observado de maneira diferida. A súmula em questão, a 639, diz o que? Abre aspas. Não fere o contraditório e o devido processo, decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. A nosso juízo, esse mesmo regramento também é válido para o RDD. Ou seja, se é o líder de uma organização criminosa que está dando ordem para uma rebelião, que está dando ordem para a execução de policiais penais, de promotores de justiça, me parece evidente que eu não posso aguardar todo esse trâmite burocrático para a implantação do RDD. O juiz já poderia aplicá-lo, observando-se o contraditório e a ampla defesa de maneira diferida. Ponto de número 6, o último ponto. Regime disciplinar diferenciado em estabelecimentos penais de segurança máxima. Tome cuidado agora, pessoal, com o teor do artigo 52, parágrafos 3º e 5º da LEP, ambos incluídos pelo pacote anticrime. Existindo
indícios de que o preso exerce liderança em organização, associação ou milícia ou tem atuação em 2 ou mais estados da federação, o RDD será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. E o parágrafo 5º, em complemento a isso, vai dizer o quê? Que nessa hipótese, o RDD deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no tocante à necessidade de se evitar o contato do preso com membros de sua organização, associação ou milícia ou de grupos rivais. Legal? Pessoal, corrido aí quase 1 hora falando sobre o RDD, mas penso humildemente que conseguimos abordar todos os tópicos aí do RDD, desde seu surgimento lá nos idos de 2003, passando por todas as mudanças incluídas pelo pacote anticrime no artigo 52. É um dispositivo único, 52, com vários incisos, vários parágrafos que certamente vão provocar muita controvérsia. E a gente espera, humildemente, ter contribuído aí para todo esse debate. Todos os tópicos, ora trabalhados, pessoal, estão no nosso livro sobre o pacote anticrime, né? A partir aí da página de número 300, só para vocês terem uma noção como que tem coisa, né? Começa na página de número 356, e a gente vai tratar do RDD até a página de número 382. Então, para quem tem o livro, sugiro a leitura das páginas 356 a 382. Lembro mais uma vez que os vídeos das nossas lives estão disponíveis lá no YouTube, então amanhã o nosso querido Charles já vai disponibilizar, já vai subir esse vídeo para o meu canal do YouTube, Prof. Renato Brasileiro. Portanto, só me resta agradecer a atenção, a presença virtual de cada um de vocês. Continuo no aguardo de sua crítica, de suas observações, suas opiniões, ou quiçá, se tiver até de um elogio, para saber se estão gostando ou não das lives e também pedindo desde já sugestões para os próximos temas a serem trabalhados. A todos vocês, muito obrigado pela atenção, tenham todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro virtual. Um abraço, pessoal. Tchau!